Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus estejam sobre nós. Essa noite de festa, de louvor e adoração ao nosso Deus. Uma noite de culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma noite atípica, com a presença desses irmãos aqui maravilhosos, a orquestra da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, cultuando junto conosco nessa noite. Para nós é uma alegria, um privilégio ter os irmãos aqui. Muito bom tê-los conosco nessa noite. Queridos, nós vamos ler o Salmo 32, iniciando então essa liturgia. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo 32. Nós vamos ler nesse primeiro momento dos versículos 1 ao 5. Convido você também, se você puder, se colocar em pé, para que você acompanhe essa leitura. Salmo de número 32, versículos de 1 a 5. Salmo de Davi, que diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Pode sentar, queridos irmãos. Esse é o salmo que Davi expõe aqui o sentimento dele diante da confrontação do seu pecado, diante do profeta Natan, quando ele bate a sua porta e ele confronta Davi acerca do pecado de adultério e assassinato também. Davi, diante dessa situação, ao perceber que ele é o indivíduo daquela profecia, daquela palavra do profeta Natan, Davi então busca o arrependimento, busca a contrição, e Davi escreve 2 salmos baseados naquele sentimento. O Salmo 32 e o Salmo 51, falando acerca do seu pecado. No 51, Davi faz menção que ele nasceu em pecado. Aqui no 32, ele conta para nós qual foi a atitude dele diante dessa constatação. Ele disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus que perdoa pecados, é o Deus que liberta o nosso coração de nós mesmos, da nossa carne. E nessa noite, irmãos, nós temos a oportunidade de oferecer um culto a Deus, um culto ao Senhor, e nós entendemos para que esse culto seja um culto agradável ao Senhor, é necessário o arrependimento, a confissão de pecados, a oração sincera, o coração quebrantado diante do Senhor, preparando a nossa vida para que a gente possa então oferecer a Deus o nosso melhor culto. Hoje nós estamos aqui com os irmãos vão nos conduzir no louvor e na adoração. A adoração não é apenas música, a adoração é o coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. Os irmãos fazem parte desse processo, mas nós, como igreja e congregação, todos somos chamados à adoração nessa noite. E nesse primeiro momento, irmãos, eu convido a igreja então a adorar ao Senhor, confessando os seus pecados, colocando o seu coração diante de Deus. Se você puder curvar sua cabeça, ter um momento de oração sincera, oração humilde diante do Senhor, colocando a sua vida diante dele, se preparando mesmo para essa noite, para esse culto ao Senhor, trazendo à sua memória pecados que você cometeu, talvez durante esse dia, ou até mesmo durante a semana que passou, e você não teve a oportunidade ainda de se colocar diante do Senhor. Talvez o pecado ele é pesado, a consequência é pesada, mas Jesus certa feita disse para vir até Ele aqueles que estão cansados, sobrecarregados, com jugo, o jugo daquele judeu, daquela pregação pesada, muitas vezes uma pregação que ninguém conseguia viver. E Jesus nos chama então para andar ao lado dele, a dividir essa carga. E na cruz do Calvário, de forma definitiva, Ele expiou todos os nossos pecados. Nós temos acesso agora ao perdão, à graça e à misericórdia do Senhor. Olha o Senhor em nome de Jesus. Tem
alguns instantes de oração silenciosa. Senhor, é diante da verdade do Evangelho, do Cristo crucificado e ressurreto, que nós confiamos o nosso coração a Ti, ao ponto, ó Deus, de confessar as nossas transgressões, pecados, situações da nossa vida pecaminosa, ó Deus, pecados com palavras, com atitudes, com pensamentos, até mesmo com silêncio, com a indiferença diante de tantas circunstâncias. Diante da Tua presença real, espiritual nesse lugar, nós queremos submeter o nosso coração a Ti, em entrega, ó Deus, em arrependimento, entendendo que a nossa vida precisa ser tocada e transformada todos os dias. E a Tua palavra nos diz que a misericórdia para nós a cada manhã, simbolizando que todos os dias há perdão, há misericórdia, há renovo, há reconstrução. Portanto, ó Deus, vem sobre nós essa noite, com o Teu perdão, com a restauração, tirando todo o peso do pecado, o jugo do pecado, para que a gente possa se encontrar diante do Senhor, ó Deus, justificados através de Jesus Cristo, do sacrifício único de Jesus. Ó Deus, que possamos, além de pedir o perdão, perceber o perdão encontrando o nosso coração, e que nessa noite, ó Deus, não haja espaço para pecado, somente para louvor, para adoração, somente para a Tua palavra, direcionando as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, vem sobre a congregação, vem sobre nós, vem sobre o meu coração, vem trazer transformação, renovo, perdão, em nome de Jesus. Visita, ó Deus, aquele irmão que chegou aqui talvez cansado e sobrecarregado, talvez se sentindo até mesmo endividado com o Senhor por conta de erros e falhas. Que nessa noite esse irmão encontre um amor do Evangelho, ele encontre Jesus Cristo aqui nesse lugar, ele encontra, ó Deus, o perdão dos seus pecados e a sua vida sendo transformada em nome de Jesus. A minha oração, ó Deus, é para que nessa noite de louvor, de culto a Ti, haja transformações de vidas, conversões genuínas, um derramamento do Teu Espírito agindo entre nós, no meio de nós, enquanto celebramos, enquanto cultuamos, enquanto estamos aqui reunidos em Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Tua presença e o Teu perdão sobre nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Diante dessa oração feita, queridos, nós vamos cantar o hino número 11, Santo, Santo, Santo. E eu convido a igreja agora a se colocar de pé. Nossos irmãos irão nos conduzir aqui então com os instrumentos, mas a igreja então vai cantar o hino junto com nossos irmãos. Vamos fazer isso em nome de Jesus, irmãos.
Ainda de pé, irmãos, quero ler o Salmo 32, agora o último versículo, versículo de número 11. Convido a igreja a prestar atenção nessa leitura, a ler também na projeção ou com a sua Bíblia. Salmo 32, versículo de número 11, que diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Mais uma vez, irmãos, olha o chamamento de Deus para nós por meio desse salmo. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Quem é o justo e o reto, irmãos? É Jesus. Mas através de Cristo, Ele nos declara justo e reto, baseado no sacrifício dele. E nessa noite é um chamamento para eu e você alegrar, regozijar e adorar o nosso Deus de todo o coração. E uma das formas da gente adorar o nosso Deus, além da música, além das palavras, das frases, dos gestos, é com oferta, com dízimo, diante do altar do Senhor. Você que veio preparado para fazer a sua oferta de gratidão, de alegria, nesse mês de aniversário da igreja, você que veio preparado para trazer o seu dízimo, enquanto os nossos irmãos vão nos conduzir aqui, em 3 hinos, você pode sair do seu lugar, então, entregar o seu dízimo, a sua oferta, com alegria, regozijando, com gratidão no seu coração. Então nós vamos continuar adorando o nosso Deus, com os nossos irmãos, com mais 3 hinos aqui. Vamos adorar, queridos.
Ainda de pé, irmãos, vamos orar. Senhor, Tu és fiel. Bendito é o Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor tem sido fiel conosco 38 anos com essa igreja. A
fidelidade com o Senhor tem sido constante e presente no nosso meio. Nós te agradecemos, ó Deus, pela história dessa igreja, pela vida de cada irmão, ó Deus, pela vida de cada pastor que pastoreou esse rebanho, pela vida de cada presbítero, de cada diácono, de cada, ó Deus, cada membro dessa igreja. Louvado seja o teu nome. O Senhor tem sido fiel conosco, fiel com essa igreja. Obrigado, ó Deus, pelo sustento dessa obra. Obrigado pelos dízimos e ofertas, ó Deus, que tem mantido essa casa de pé, através do Senhor, que tem provido na casa dos meus irmãos. O Senhor tem sido fiel na casa dos meus irmãos. Bendito seja o teu nome. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Nós entregamos esse momento de louvor, de música, de hinos bem tocados a Ti, ó Deus, e que possa chegar diante de Ti, ó Deus, com um aroma suave nas Tuas narinas, com cheiro de louvor, com cheiro de adoração, adoração sincera, de um coração rendido a Ti. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. A igreja pode se assentar, queridos. Que maravilha, irmãos, esse tempo de louvor, hein? Vou conversar com o pastor Douglas para ele dividir a banda com a gente, domingo lá, domingo aqui. Pensou que maravilha, irmãos? A gente ter essa banda aqui com a gente, vai ser um privilégio, né? Hoje à noite, os irmãos estando aqui conosco, tem sido uma bênção. Irmãos, nós vamos orar com as crianças, quero chamá-las aqui à frente. Ainda não acabou os hinos, não, irmãos. No final do culto nós vamos ter o último hino. Nós vamos orar com as nossas crianças. Quero convidar meu irmão presbítero André. Vem cá, André, nos dirigir nessa oração, intercedendo então pela vida das crianças, pedindo a bênção de Deus sobre o culto. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar agora, ó Deus, essas flechas que o Senhor deu a cada pai, a cada mãe, ó Deus, essa bênção, essa herança do Senhor que nós temos aqui, ó Pai, na nossa igreja, confiada pelas Tuas mãos. E nós, ó Deus, devolvemos elas, ó Pai, ao aprendizado agora, à pregação da Tua Palavra, ó Deus, ao ensino, ó Pai, das Escrituras, na linguagem que elas compreendam, ó Pai, de uma forma, ó Deus, que elas possam ser abençoadas também neste culto. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando professores, cada um, ó Deus, que está ali, ó Deus, agora, dedicando essa atenção a elas, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja agindo poderosamente, ó Pai, que o culto, ó Pai, que já está acontecendo, continue ali, ó Pai, naquele local reservado, ó Pai, que seja ali também um momento de aprendizado, de adoração, da presença viva do Senhor ali, ó Pai, porque também é um momento precioso. Ó Deus, que o Senhor esteja cuidando dessas crianças, ó Pai, tirando elas, ó Pai, das garras do inimigo. Nós declaramos na Tua presença que elas são do Senhor, que elas são nossas, ó Pai, que nós consagramos elas, ó Pai, ao Senhor, a Tua obra, ao Teu reino, para a honra e glória do Teu nome, para a proclamação, para a continuidade do Teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, enquanto as crianças vão ir, quero convidar aqui o doutor Armando, que estará trazendo uma mensagem nessa noite. Nosso irmão já é conhecido dessa igreja de longa data, é um pregador da palavra, é um dentista dos toques de linha, e hoje toca o sax também, né? Só tem um problema com ele aí, mas aquele probleminha que de vez em quando acontece com alguns irmãos. É corintiano, fala. Mas eu falei para ele para não fazer menção, né? Eu fiz menção, mas você não pode fazer menção desse nome, porque não dá um problema lascado aqui. Que aqui a maioria é São Paulino, doutor. Então, a grande massa aqui é São Paulino. Mas o doutor Armando é um homem de Deus, é um homem consagrado ao Senhor, é um homem que tem servido a Deus há muitos anos, há muito tempo. E o doutor Armando já pregou no acampamento aqui, né? Eu ouvi falar dos irmãos aqui. Então, pastor, deixa eu chamar já de pastor, presbítero.
É uma bênção, irmãos, vai trazer a palavra nos nossos corações, e a igreja esteja então com o coração aberto, com a mente atenta, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor através desse irmão querido. Deus abençoe, irmão. É uma imensa alegria encontrar tantos queridos já de longa data. Esse acampamento foi em 2003, 22 anos. Muitos aqui não eram nascidos, muitos eram crianças, mas foi uma bênção maravilhosa estar naqueles momentos e estreitar os laços, como a gente já pôde fazer em tantos anos. É uma alegria imensa. O pastor esqueceu de falar, a gente tem mundial. Isso é bom mencionar. Tá bom? É só para mencionar, Mas é uma alegria imensa a gente poder falar daquele que nós amamos tanto. Mas é uma responsabilidade. Eu estava à mesa agora, no final da tarde, com a minha esposa, e no momento eu disse para ela: eu me acho tão incapaz disso, mas tão incapaz. Mas ela usou a palavra e disse: apóstolo Paulo falou, maldito homem que sou. Nós não somos capazes, mas a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, ela é verdadeira. E eu gostaria de compartilhar nessa noite a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 12 ao versículo de número 22. Assim diz a palavra do Senhor: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-los também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Vamos orar comigo. Ó Pai, nós te agradecemos por esse momento tão maravilhoso de celebração do aniversário dessa tão querida igreja. Acima de tudo, Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora para que a Sua palavra, que é viva, que é eficaz, que a Sua palavra que consola, que corrige, que exorta, que repreende, ela seja pregada aqui nesse momento, Pai, apesar de nós não sermos pessoas dignas. Ó Pai, entretanto, pelo Espírito, através da ação em nossas vidas, Senhor, nos capacita, nos habilita através do estudo, ó Pai, através da dedicação àquilo que é Teu. Nós suplicamos, Senhor, que Tu venhas falar ao nosso coração, apesar de nós, mas que Tu venhas ministrar nas nossas vidas, de forma que a Tua palavra encontre guarida no interior de nossas vidas, nas nossas mentes, e que nós possamos fazer uso dela no dia a dia das nossas vidas. Pai, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto que eu gostaria de trabalhar, especificando o versículo aqui, versículo de número 18, considerando que nós estamos aqui falando de gratidão, daquilo que Deus tem feito por esta igreja há tantos anos. Quando nós estacionamos aqui, já faz algum tempo que nós
não vimos aqui, a minha esposa falou assim: puxa, que coisa linda, que maravilha. Eu lembro de quando aqui mal tinha cobertura, as instalações não tinham ar-condicionado, era tão maravilhoso adorar a Deus naquela situação. Imagina agora, com tanto conforto, com tanta beleza. E é muito gostoso quando nós podemos, perante Deus, ser gratos por tudo isso que Deus tem feito, por esta igreja, por tudo isso que Deus tem feito na nossa vida, de eu poder estar aqui 20 e tantos anos, que a gente já tem uma amizade tão grande, poder estar aqui celebrando esse momento tão importante. Eu confesso que quando o pastor Denis me chamou, me convidou, eu senti um calafrio pela responsabilidade do momento, porque essa igreja significa na obra de Deus. Mas eu acho que a palavra de Deus, ela tem um valor imenso para as nossas vidas. Eu gostaria de trazer esse momento de celebração um pouco, um estudo sobre esse capítulo, a epístola aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo. Eu gostaria de traçar uma cronologia para a gente poder se situalizar um pouco no tempo e no espaço. Se nós considerarmos aí no início, nós vemos no ano 0 o nascimento de Jesus. Aí durante ali dos 12 aos 30 anos, que é aquele período de silêncio, onde a palavra não cita detalhes sobre a vida de Jesus, até os 30 anos aproximadamente, isso um pouco menos, um pouco mais, é onde inicia o ministério de Cristo. Até os 33 anos de idade, onde tem a morte de Jesus, onde o ministério dele é pregado, a vida dele, o exemplo, os milagres, os ensinamentos todos, e a gente vê que aproximadamente 1 ano, 2 a 3, não tão preciso, é o momento onde tem ali a dispersão, onde existe aquela perseguição, os crentes se dispersam, eles saem ali da região onde estava o ministério de Cristo ali, e a partir de então, o apóstolo Paulo, que era Saulo, inicia uma perseguição aos cristãos, e por volta de 36, ou seja, 2 anos aproximadamente depois, é onde ocorre a conversão do apóstolo Paulo, descrito ali em Atos, no capítulo 9. Veja que, lembrando bem daquela história, onde ele sai de Jerusalém, indo no caminho de Damasco, 300 aproximadamente 20 quilômetros de distância, ali próximo, ele tem aquela visão de Cristo: Saulo, Saulo, porque ele persegue, lembra-se disso, vai lá para a casa de Judas, fica orando por aproximadamente 3 dias sem visão. Aí vai lá, Deus fala com Ananias vai à casa de Judas, impõe a mão. Lembra disso? Essa história é fantástica, essa história é maravilhosa. Por isso, a parte que eu mais gosto dessa história é de Ananias, porque quando Deus fala para Ananias fala: o quê? Aquele cara que persegue e mata, agora está cego, não está vendo, e quer que eu vá lá falar com ele? Peraí, imagina, é como se ele dissesse para Deus assim: tu está de brincadeira comigo, né? Tu está de brincadeira comigo. E veja que ele vai lá, impõe as mãos, Paulo volta a enxergar, e aí durante aproximadamente 3 anos Paulo fica recluso. Imagine que como deve ter sido interessante isso daí na vida dele. Na carta aos Gálatas, ele fala ali no capítulo 1, do quanto que ele sabia do Evangelho, o quanto ele conhecia da lei. É como se naquele período ele fizesse um reset no cérebro dele. Ele falou assim: então, porque agora eu não vou mais agir de forma literal aquela lei, mas agora eu tenho que fazer um postulado do Evangelho de Cristo Jesus. Então eu acho que o apóstolo Paulo é o grande teólogo que nós temos. As cartas dele nos ensinam muito, muito, absurdamente, maravilhoso. E aí a gente vê, aproximadamente 10 anos depois ele faz a primeira viagem missionária. Depois, 3 ou 2 ou 4 anos depois, ele faz a segunda viagem missionária, que está lá em Atos 16. E aí que acontece o escrito dessa epístola,
de 1 Tessalonicenses. Aproximadamente ali, ele, na segunda viagem, já estava lá em Corinto, e é onde ele escreve aos Tessalonicenses. A gente tem que entender que aproximadamente a data ali, por volta de 50, 51, 49, alguns anos depois da morte de Cristo. Então veja que muita coisa ali estava acontecendo. O apóstolo Paulo tinha passado por aquela região. Se vocês derem uma olhada, nós vamos olhar no mapa da primeira viagem missionária de Paulo, e veja que ele tinha trabalhado junto à fundação daquela igreja. E veja que o capítulo, que é o livro, que é o livro de 1 Tessalonicenses, ele trata de alguns pontos que são bastante importantes, falando do encorajamento, da santidade, da esperança e da segunda vinda de Cristo. Capítulo 17 de Atos fala, ele explica como é que Paulo chegou a Tessalônica. Ele foi até lá, ficou por aproximadamente 3 semanas, começou a pregar o evangelho na sinagoga, não demorou muito tempo para começar a ser perseguido, teve toda uma perseguição sobre ele, saiu meio que correndo de lá, e depois ele seguiu viagem, passou por Bereia, por Atenas, foi até Corinto, escreveu para os Tessalonicenses de volta, conversando com Timóteo, recebeu notícias, viu que a igreja estava firme, mesmo naquela perseguição eles estavam fiéis em cima da doutrina. Gente, imagina, nós vivemos hoje uma época muito tranquila, porque nós não temos perseguição. Veja que interessante que o apóstolo Paulo ele estava escrevendo para uma igreja perseguida, uma igreja que as pessoas tinham toda aquela, depois da dispersão, todo aquele medo, imagina até o apóstolo Paulo, né, até ele ser conhecido agora como de perseguidor para perseguido, até aquele momento onde ele se apresentava, existiam certas dúvidas, né? Porque não tinha rede social para ver o perfil dele, o que ele estava fazendo, agora ele mudou, não tinha nada disso. Paulo tentou voltar até Tessalônica, mas não conseguiu. Aí ele mandou Timóteo, e que retorna trazendo notícias para ele. Eu gosto muito de trabalhar com mapas, para a gente poder entender um pouco e se situalizar não só no tempo, mas também no espaço. Esse daqui é o mapa da segunda viagem missionária de Paulo, e ele estava aproximadamente aqui, em Corinto, quando ele escreve a igreja de Tessalônica, quando ele escreve a primeira carta. Na terceira viagem, a gente vê que ele passa no retorno, está aqui, ele sai de Antioquia da Síria, dá toda essa volta, e no retorno ele passa aqui em Tessalônica. Então veja que é interessante, eu gosto muito de me situalizar no espaço também. E se a gente trouxer um pouco para o que é hoje o mapa atual, eu acho interessante a gente ver isso. Veja que os caminhos de Paulo vieram nessa região onde é hoje, né? Israel, Líbano, Síria, Turquia, é onde ele passou, tá bom? Chipre aqui, a região da Grécia, próximo ao lugar, é isso hoje, geograficamente hoje. Então veja que, se nós fizermos uma visão um pouco mais ampla desse mapa, desse quadrado amarelo aí, é onde se passou toda essa história. Veja que interessante que hoje, geograficamente, nós temos ali, né, Egito, e Sudão, Líbano. Não, ninguém olhou para esse lugar, né? Todo mundo olhou aqui para Irã, Iraque, Arábia Saudita. Hoje a gente está tendo toda essa situação complicada geograficamente, politicamente, belicamente, na região onde, nessa época, teve a dispersão, o povo de Deus que saiu da região ali de Israel, Jerusalém, e dispersou para essa área toda que seria hoje próximo ali à região da Turquia.
Como estrutura, eu acho que cabe a gente também avaliar isso, que é muito importante. Quando vocês forem ler um livro da Bíblia, procure entender a estrutura do livro. É interessante que quando você vai numa cidade e não olha o mapa da cidade, você acha que a cidade é muito grande. Quando você vai numa cidade, olha e dá uma estudada no mapa da cidade, você vai ver que ela não tem aquela dimensão tão grande quanto você imaginava. A mesma coisa é a Bíblia. Se você não entender a estrutura do livro, você vai ficar um pouco perdido no contexto que o autor está escrevendo. Então a gente vê ali no capítulo 1 ao capítulo 3, a gente vê gratidão, testemunho e perseverança. O apóstolo Paulo começa louvando a fé, o amor, a esperança dos tessalonicenses. Então é como se ele dissesse que aquilo, tudo que eles estavam vivendo era algo que valia realmente a pena. Ele relembra como o evangelho foi pregado e ele também expressa preocupação com aquela igreja. Ela expressa preocupação. No capítulo 4, a santidade e a vida cristã. Paulo encoraja os irmãos a crescerem em amor e em santidade. Veja que isso é importante. Também hoje lá em casa, na mesa da minha casa, a Vera ainda falou assim para mim: por isso que nós temos a palavra. Quando nós lemos e nos envolvemos na palavra, Deus nos capacita, embora sejamos imperfeitos. Paulo encoraja os irmãos e destaca a importância da pureza, do trabalho honesto, da esperança na segunda vinda de Cristo. Peraí, não é o que a gente também tem que ter? Então veja que isso é uma mensagem extremamente viva para conosco. E ele termina ali no capítulo 5 falando sobre a vigilância, sobre a esperança. Ele exorta para os cristãos ali de Tessalônica para estarem preparados para o dia do Senhor. Eu gosto muito de avaliar alguns aspectos que são extremamente importantes, o propósito dessa carta. E a gente vê que é encorajar os crentes a permanecerem firmes na fé. Diferente do que se fala e que se prega nas mídias cristãs, entre aspas, evangélicas, a vida com Cristo não é fácil. Pelo contrário, a vida com Cristo é muito mais difícil. Porque nós temos alguém que é o Espírito de Deus, que aponta o dedo para nós em todos os momentos em que nós fazemos coisas que não são compatíveis com a vida cristã. A vida com Deus é uma vida de perseguições, é uma vida de dificuldades, o cancelamento social. Isso é impressionante. Isso, eu não sei se na vida de vocês acontece, na minha acontece semanalmente, não vou dizer diariamente, mas acontece. Das pessoas olharem para nós e é como se estivesse escrito aqui, otário, né? Por ser cristão. No mundo hoje, onde você acreditar num Cristo vivo e verdadeiro é coisa para gente ignorante, intelectualmente, mentalmente. Mas o apóstolo Paulo falava o quê? Em Coríntios, que a vida cristã, o evangelho, é loucura para aqueles que não creem e não vivem. No capítulo 18, no versículo 18 do capítulo 5, tem tudo a ver com as tribulações que a igreja de Tessalônica passava naquela ocasião. Tudo dai graças, em tudo dai graças. Vocês acham que o apóstolo Paulo falou isso daí de uma forma assim genérica? Não, ele sabia muito bem a perseguição que aquela igreja estava passando. E por saber, ele disse: em tudo, até naquilo que vocês entendam como
ruim. Em tudo, dá graças. Acho que uma das coisas mais difíceis na vida da gente é quando as coisas não ocorrem da maneira que nós planejamos. Eu não sei com relação a vocês. Com relação a mim, isso é muito difícil. Quando as coisas fogem do nosso controle. E é interessante que o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que, apesar de você entender que as coisas fugiram do seu controle, dê graças. Dê graças. E é interessante que, se você pegar a tradução a partir do versículo 16, do original grego, Paulo não faz um pedido. Ele não faz um pedido. Ele faz sim, de uma forma imperativa, uma ordenação. Uma ordenança. E ele fala a partir do versículo 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, orai, em tudo dai graças, não extinguais o Espírito. É imperativo, não é algo que ele dá segunda opção. Não tem. É interessante que muitas vezes nós, dentro do nosso legalismo, nós entendemos que determinadas coisas são e determinadas coisas não são pecados. Mas se nós analisarmos a forma imperativa que o apóstolo Paulo coloca, nós vemos que é extremamente importante nós darmos graças por tudo. Por tudo. É fácil muitas vezes nós cantarmos, é fácil muitas vezes nós falarmos, agora o difícil é nós vivermos. Essa é a parte mais difícil, principalmente porque vivemos hoje num mundo globalizado. As pessoas gostam muito dessa frase, e na verdade é um pós-modernismo, onde nós vemos que as pessoas, elas caminham dentro de uma visão de um mundo irreal, que não é verdadeiro. Hoje as pessoas, elas caminham dentro de redes sociais, elas inspecionam as vidas de outras pessoas, e isso faz com que ela não tenha um coração grato, porque é como se ela visse que as outras pessoas têm muito mais sucesso que elas, mais dinheiro que ela, mais alegria que ela, porque você não vê ninguém triste, parece que você não vê ninguém triste, só vê cheio de dinheiro, cheio de carro, cheio de viagens, cheio disso, cheio daquilo. E pode ser algum, eu estou aqui dizendo que eu sou contra, mas nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que fala o nosso coração. A palavra de Deus, ela nos ensina de uma forma bastante clara em examinar a si. Examine-se a si mesmo. O apóstolo Paulo fala isso lá no momento da ministração da ceia. A gente faz a leitura ali de forma bastante frequente. E nós temos que sondar o nosso coração. Por quê? Porque Deus deixa uma ordem. E a ordem é termos gratidão. Agora, vocês já pararam para pensar que toda vez que a gente olha... Aliás, o pastor Sacha, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala o seguinte: se você tiver numa rede social, cronometrar 15 minutos, e se em 15 minutos você não ficou com inveja de ninguém, com raiva de ninguém, a rede social não funcionou. Porque o objetivo dela é isso, é você ficar com inveja e com raiva. É claro que a gente vê que nós podemos trabalhar com isso de uma forma positiva. O próprio pastor Sacha tem um canal muito bom, maravilhoso. Aliás, ele vai estar na nossa igreja, viu, homens? Agora no início de julho. Ele vai estar conosco lá nas comemorações do aniversário da nossa igreja. E é muito importante a gente saber onde a gente está pisando. O que é que está movendo a nossa mente? Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa faz que nós tenhamos a tendência de pecar. Com o arrependimento e a salvação, Deus nos torna justos. Ele não nos considera como justos, mas Ele nos trata como justos em Cristo Jesus. Nós temos que avaliar, porque
embora nós tenhamos a conversão em Cristo Jesus, nós somos sim traídos por aquilo que o mundo nos prega. Quem disse que a alegria está em ter uma condição financeira, ter um determinado carro, um determinado imóvel, ter mundial? Não, desculpa, pastor. Mas, na verdade, a sociedade ela prega que a alegria está atrelada e vinculada a questões físicas. A falta de gratidão é o que vai imperar na nossa vida se nós começarmos a ser influenciados por esses meios. E o apóstolo Paulo diz que em tudo dai graças. E nós, influenciados por uma vertente da sociedade muito ruim, nós vamos deixar de dar graças por nós não termos gratidão por aquilo que Deus tem nos dado. A insatisfação é o que nos faz cobiçar, invejar e ter falta de gratidão. Isso aqui nos deixa insatisfeitos. Profissionalmente, você olha, parece que o cara que está lá é melhor profissional que você. Amorosamente, parece que o cara lá está melhor casado que você. Parece que a menina lá ganha mais dinheiro que você. Parece que ela é mais bonita que você. O que acontece? Essa insatisfação pecaminosa que nos é vendida faz com que o nosso coração tenha falta de gratidão. Isso é uma coisa bastante séria, mas, obviamente, temos canais muito bons, se soubermos escolher, né, André? Canais muito bons, né, André? Aliás, recomendo, viu? Recomendo. E é uma coisa maravilhosa que, mesmo nesse meio tão pecaminoso, Deus nos dá condições de enxergar aonde encontrar a gratidão. Onde encontrar a gratidão? Eu fiz agora uma ponte com o Velho Testamento, porque gratidão não é algo tão pequeno na palavra. No Antigo Testamento nós tínhamos tantos rituais de gratidão, e aí a palavra hebraica que se refere à gratidão, que é a palavra todá, né, como que é o meu consultor teológico, que é meu pai, né, o reverendo Dirceu, que está ali, aí ele estava me ensinando a pronúncia, que é com a garganta, né, todá. Eu acho que não deu certo. Mas a palavra hebraica todá, ela tem um significado principal de ação de graças. É isso aqui que a gente está fazendo, ação de graças. Gratidão, louvor, confissão, dependendo do contexto em que ela aparece. Ação de graças e gratidão no contexto de adoração. É uma expressão pública de gratidão a Deus. Louvor, em muitos salmos ela aparece todá na forma de louvor. Em muitos salmos ela aparece. E veja que o original ali no hebraico, ela tem várias derivações e o significado ele praticamente é o mesmo dentro dessas derivações, dependendo da maneira com que ela é empregada. Então a gente vê ali, por exemplo, no Salmo 100, versículo 4: entrai pelas suas portas com ações de graças, e dos seus átrios com louvor, dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Veja que não é uma palavra com um significado pequeno. A amplitude e o valor desse significado, ele ocupa a Bíblia inteira. A Bíblia inteira, no contexto de sacrifício. No sistema dos sacrifícios do Antigo Testamento, na lei mosaica, havia um tipo específico de oferta chamado sacrifício de ação de graças, onde era trazida uma oferta ao templo para agradecer a Deus. Então veja que a palavra todá, como ação de graças,
na perspectiva reformada, no Antigo Testamento, é compreendida resumidamente como gratidão soberana. Olha aqui o que nós estamos fazendo aqui. Um culto de gratidão. Gratidão soberana. Louvor litúrgico e comunitário. O que nós estamos fazendo aqui? E esse louvor, essa gratidão, simplesmente focado em Cristo. Na perspectiva reformada, a gratidão soberana relacionada à ação soberana de Deus. A ação soberana de Deus. Frequentemente nos salmos, toda gratidão tem um elemento central no louvor coletivo. Veja que, desde lá do início, desde o Gênesis, os salmos de peregrinação, quando estavam lá no deserto, veja que a gratidão, mesmo estando vivendo aqueles momentos de sofrimento, estava presente na vida do povo de Deus. E veja que isso, gente, não é algo, senão uma ordenança, não é algo que vem de nós, é uma ordem de Deus, é um imperativo sermos gratos em tudo, em tudo. E existe um ponto muito interessante, que essa gratidão, esse todá do Velho Testamento, ele traz a sombra de Cristo. O foco no Novo Testamento aponta para a realidade maior a ser revelada em Cristo. Em Hebreus 10, no capítulo 1, o escritor da carta aos Hebreus deixa isso muito bem claro, quando ele diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode alcançar, aperfeiçoar os que eles se chegam. Veja que a palavra de Deus mostra para nós que, desde o Velho Testamento, gratidão apontava para o Novo Testamento, que é Cristo. Para o Novo Testamento, que é Cristo. Exemplos bíblicos, a gente já pode dar uma leitura, mas aí é muito interessante a gente ver, por exemplo, Salmo 50:14, oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos ao Altíssimo. A correlação da palavra hebraica de gratidão no Velho Testamento, com o Novo Testamento, enfatiza a soberania de Deus e a centralidade de Cristo. Nós vemos aqui exemplos de Abraão, que talvez é um dos maiores exemplos de gratidão e obediência, quando Deus pediu que sacrificasse seu próprio filho. Abraão, sem questionar, obedeceu. No momento crítico, Deus forneceu um cordeiro para o sacrifício e Abraão expressou sua gratidão pela intervenção divina. A gente vê que Moisés, após os israelitas terem sido livrados da escravidão no Egito e travessia do Mar Vermelho, Moisés compôs um cântico de gratidão a Deus, está em Êxodo 15, reconhecendo a salvação e o poder de Deus. E Davi, que é conhecido por sua atitude de gratidão e louvor a Deus, especialmente após ele ser ungido, rei. Então a gente vê ali em Samuel 7:18. Então o rei Davi entrou, se assentou diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e quem é a minha casa para que me haja trazido até aqui? Veja que a gratidão em meio à perseguição, por exemplo, Daniel, em meio à perseguição, quando o rei fez um decreto proibindo oração, e ele, na verdade, continuou orando. A gratidão dele, que ele tinha para com Deus, transcendia, na verdade, o medo da morte. Ele era grato pela proteção e soberania divina. Neemias,
pela restauração de Jerusalém. Neemias, ao saber da destruição, se entristeceu e orou, pedindo orientação. Após o sucesso da reconstrução, quando foi reconstruído Jerusalém, o que ele fez? Ele foi e teve gratidão e louvor a Deus por aquilo que havia ocorrido. Jonas, a história de Jonas todos nós conhecemos. E ele, lá no capítulo 2, no versículo 9, eu com voz de gratidão oferecerei sacrifícios. Quando nós fazemos agora a ponte e trabalhamos do Velho Testamento, gratidão, para com o Novo Testamento, nós entramos num ponto muito importante, onde nós vemos que no Novo Testamento a gratidão foca diretamente na obra de Cristo e na resposta do crente salvo pela graça. Se a gente pegar lá o termo do hebraico Todá, está lá, 1 Tessalonicenses, o texto que é a nossa base. Se nós pegarmos lá o texto, a palavra Todá, que está aqui no hebraico, e no Novo Testamento, ela é utilizada a gratidão como Eucaristia, que vem do grego Eucaristel, que é uma derivação. E Eucaristia é exatamente a ceia, relacionada diretamente com Cristo. Então, quando nós oferecemos uma oferta de gratidão, a gratidão no Novo Testamento, a derivação do hebraico é exatamente a frase Eucaristia. Olha o valor disso, olha o significado disso. Não tem como a gente não sermos gratos. Não tem como. A visão reformada, ele estabelece um paralelo muito grande do Velho e do Novo Testamento na obra de Cristo. A ceia do Senhor como a gratidão perfeita. Isso que a gente faz como ceia não é um simples ato qualquer. O significado é um significado gigantesco. Quando nós pegamos o que era o valor da gratidão no Velho Testamento e hoje no Novo Testamento, que é Eucaristel, Eucaristia. A gratidão pela graça eterna. Eucaristia, que significa ação de graça, é central nessa visão teológica calvinista que nós vivemos, que nós entendemos. É um memorial, é uma declaração de gratidão. Quando nós nos sentimos gratos, nós temos que entender que a gratidão, ela nos foca a Cristo. Não existe gratidão verdadeira se nós não tivermos a Cristo, se nós não entendermos o significado dessa palavra. Entenda que os sacrifícios feitos no Velho Testamento, a Eucaristia, a gratidão, gente, isso é importantíssimo para a nossa vida. Não é algo que nós podemos desconsiderar do ponto de vista da aliança com Deus. A gratidão pela graça eterna, o pão e o vinho, símbolos, a comunhão com Deus, povo da aliança. Eucaristia, toda. O sacrifício supremo de gratidão e objeto da palavra toda, a gratidão, ação de graças, ações de graças no Velho Testamento é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é o sacrifício supremo e o objeto da nossa gratidão. Sacrifício propiciatório, expiatório, a perfeita expiação pelos nossos pecados. A base da nossa gratidão é Eucaristel, toda graça, gratidão, ação de graças. O crente é capacitado a oferecer louvor e uma vida de gratidão. A gente vê lá em Romanos 12, 1, 2, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O crente, ele oferece
o louvor a Deus. O louvor como elogio, o louvor como elogio de uma forma racional. Essa é a linha, está em linha com a doutrina da graça irresistível e da perseverança dos santos. Quando nós, ali de novo, a gente cai em conceitos teológicos da linha calvinista, quando a gente entra no ponto que aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele se preocupa sim em pregar o Evangelho para que os eleitos do Senhor sejam levantados dentre os mortos, espiritualmente. Não tem jeito de nós analisarmos, andarmos na nossa vida de uma forma ingrata, se nós assim estivermos, não estamos reconhecendo o sacrifício vicário de Cristo. Então a gratidão é algo maravilhoso na nossa vida, que nós temos que pensar muito bem se nós estamos sendo gratos. Em muitos momentos da minha vida pessoal eu me sinto um ingrato. Em muitos momentos. Eu acho que o principal momento, como eu disse anteriormente, é quando as coisas não acontecem da maneira que a gente queria. A vida cristã como toda contínua, gratidão contínua. É como se o sacrifício vicário de Cristo, o sangue e o corpo de Cristo, a todo momento, estando em nossa mente, a todo momento. A glória de Deus a cada momento, glorificar a Deus a cada momento. A gratidão, na visão reformada como fruto do Espírito, na visão reformada, a vida cristã é uma resposta contínua de gratidão. A vida cristã é uma resposta contínua de gratidão. A Deus, acima de tudo, por sua eleição, redenção, perseverança. Não é apenas um ritual. Não é apenas um ritual, mas assim uma disposição de coração. Gratidão é algo que vem do nosso coração. Uma coisa que eu sempre ensinei para os meus filhos é a gente ser grato, inclusive pelas pessoas que nos servem. Então, quando você entra, por exemplo, num banheiro de um posto de gasolina e tem uma pessoa limpando o banheiro, você agradece a ela por ela estar fazendo aquilo? É uma coisa que eu sempre procuro fazer. Muito obrigado pelo seu serviço. Quando você vê uma pessoa servindo um alimento para você num restaurante, você agradece a ela? Muito obrigado pelo seu serviço. A gratidão é algo que transcende a nossa vida unicamente, porque nós entendemos que a gratidão é a manifestação da Eucaristia, a Eucaristel toda na nossa vida. O culto racional, lá em Romanos 12:1, Paulo fala claramente sobre isso, ou seja, a razão em cima daquilo que nós entendemos e o que a palavra nos ensina. A gente vê aqui características de um coração toda Eucaristel, coração grato, que tenha gratidão. Essa é uma característica de um coração que reconhece o sacrifício de Cristo, que nos possibilitou a ter o acesso ao Pai. Um coração grato é o oposto de um coração que reclama. Um coração que o foco está no que Deus já fez, e não o oposto no foco do que falta. A gente tem muito disso. Parece que a nossa reclamação não está naquilo, a nossa gratidão não está naquilo que nós temos, mas a nossa reclamação está naquilo que nós não temos. Mas um coração repleto de gratidão verdadeiro, o foco está no que Deus já fez. É um coração rico em alegria, rico em esperança,
que é o oposto de amargura. Que é o oposto de amargura. É muito ruim quando a gente se pega com o coração amargurado. É muito ruim. Mas eu acho que às vezes a gente se pega mais amargurado do que feliz. E a gente tem que abrir os nossos olhos, porque o reconhecimento da gratidão, do significado que a palavra nos traz, é alegria e, acima de tudo, esperança em Cristo Jesus. E a gratidão não é murmuração, é louvor. A gratidão nos leva ao louvor. Nos leva ao louvor. Eu acho que nós temos que prestar bem atenção no nosso coração. Porque a gratidão, ela transforma. A gratidão, ela transforma. Ela transforma o nosso semblante. Ela transforma a nossa vida. Principalmente porque a gratidão está vinculada na certeza do sacrifício de Cristo Jesus por nós. Que apesar de nós sermos pessoas problemáticas, pessoas que erram, mas Cristo, através da ação do Espírito de Deus, abre os nossos olhos. E é aí que vai a importância e o valor de nós praticarmos a palavra. Porque em alguns momentos nós nos perdemos naquilo que aflige o nosso coração. Às vezes uma doença, às vezes uma decepção, uma tristeza, uma perda. Nós temos que abrir os nossos olhos nessa gratidão imensa, que a nossa gratidão, assim como o apóstolo Paulo coloca, em tudo dai graças, em tudo. A nossa gratidão, ela tem que ser uma gratidão fundamentada, não naquilo que nos move, mas naquela esperança que nós temos, que é a esperança em Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Pai, eu agradeço nesse momento, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, fala aos nossos corações. E assim como ensinaste ao Teu povo no Velho Testamento, Tu ensinaste a nós aqui o quanto que é o valor de sermos gratos por tudo, acima de tudo, porque tudo vem de Ti. Independente daquilo que enxergamos, independente daquilo que vemos, nós queremos, ó Pai, que Tu nos toque em nossos corações para que nós possamos manifestar gratidão. Queremos manifestar, ó Pai, aquilo que nós sentimos por Ti, aquilo que temos, que é o valor do Teu sacrifício, morte e ressurreição, ó Pai. Nós Te louvamos porque somos gratos por esta igreja, somos gratos por tantos anos proclamando o Evangelho através daqui, neste bairro, Pai. Ó Pai, nós Te louvamos por tantas pessoas que passaram por aqui, que foram tocadas pelo Teu Evangelho. Somos gratos a isso, Pai. E também somos gratos por termos essa liberdade de adoração e louvor aqui. Senhor. Manifesta na nossa vida, a cada dia, a gratidão, para que as pessoas possam enxergar o valor de Cristo através daquilo que vivemos. É que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Que possamos ter a gratidão como uma marca, irmãos, da nossa vida cristã. Nossos irmãos vão nos conduzir mais um cântico, um hino, o hino 147, que vai falar do nosso principal motivo de ser grato, que é a vitória de Cristo, é o Jesus que vem vencendo. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé, para que a gente possa louvar a Deus por tudo que Ele tem feito. Talvez você nos visita hoje pela primeira vez, está aqui na igreja, ou você já tem um tempo que está aqui.
Talvez você estava aqui desde a organização dessa igreja. Todos nós, ambos, temos motivos de gratidão. O principal motivo é a vitória de Cristo. Nós vamos então, e finalizando essa celebração, cantando o hino 147, vencendo, vem Jesus. Vamos louvar a Deus, meus nossos irmãos. Ainda de pé, irmãos, nós vamos encerrar essa celebração de hoje, esse culto ao nosso Deus de gratidão, de louvor. Quero agradecer aos nossos irmãos, o presbítero Vitor, trazer a banda aqui, a orquestra, nosso irmão presbítero Armando, que nos trouxe uma palavra oportuna acerca da gratidão. Todos os irmãos, temos até o irmão aqui, o filho, né? Já no caminho aí da adoração, através do instrumento, coisa linda. Louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos, que Deus continue fortalecendo vocês e levantando vocês como esses adoradores do Senhor. Irmãos, na semana que vem, nosso último domingo desse mês, último domingo de celebração, nós teremos aqui um culto de gratidão a Deus. Nós teremos então um momento ali de compartilhar, um momento de comunhão, um bolo. Estamos preparando a surpresa aí, né, Fábio? Tem a surpresa aí para o próximo domingo. Então venha, chame a família, participe conosco, esteja celebrando a Deus com gratidão por tudo que Deus tem feito na sua vida, por tudo que Deus ainda irá fazer na sua história. Amém, queridos? Nós vamos orar encerrando esse culto, empretando a bênção. Convidar meu irmão presbítero Olinto, vem cá, Olinto, nos dirigir uma oração aqui. E após a oração do nosso irmão presbítero, nós vamos então empretar a bênção sobre a igreja. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, querido Pai,
Estamos gratos a Ti, Senhor, pelas bênçãos, Pai querido, que o Senhor tem derramado, os cuidados do Senhor para conosco, os cuidados do Senhor para com esta igreja, Pai, onde, Pai querido, muitos irmãos, Pai querido, já ouviram a Tua palavra, transformaram as suas vidas, tomaram, Senhor, outros rumos nas vidas. Agradeço a Ti, Senhor, por esses 38 anos, Pai querido, que aqui estamos, Pai. Estamos, Pai querido, louvando, bendizendo o Teu santo nome, porque Tu és Criador, Pai querido. Tu, Senhor, que tem cuidado, Pai querido, da Tua igreja, Senhor, do Teu povo. E pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção ainda, Pai querido, por muitos e muitos anos ainda. E vendo, Pai querido, pessoas sendo salvas pela Tua palavra. Abençoa, Pai querido, essa orquestra. Abençoa, Pai querido, e derrama da Tua graça, Senhor, cada dirigente, Pai querido, dessa orquestra, Pai querido, que trouxe um louvor, Pai querido, para as nossas vidas. Pai querido, abençoa, Pai querido, ricamente, Senhor, cada pessoa que aqui entrou. Os visitantes, Pai querido, que aqui estão, Senhor, que eles, Pai querido, possam sentir, Pai Santo, que o Teu poder, Pai querido, do Espírito Santo na vida deles, a transformação, Senhor, da vida, Pai querido, abençoa ricamente, Pai. Abençoa, Pai querido, a igreja central, Pai querido, que permitiu esse grande evento, Pai querido, para nós aqui, Senhor. Abençoa, Pai querido, doutor Armando, Pai querido, que trouxe, Senhor, a Tua palavra, Pai querido. Tua palavra, Senhor, que possa ter entrado, Pai querido, nos nossos corações, nas nossas mentes, para que possa, Senhor, sermos gratos, Pai querido, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor fez e o Senhor fará. Obrigado por essa noite, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação, o poder sobrenatural do Espírito Santo continue conosco, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Não vá embora correndo, tenha um tempo de comunhão.